Você ainda acredita que ser uma boa pessoa é o suficiente para vencer no mundo? Se acredita, este vídeo vai te incomodar e talvez te libertar. Desde pequenos, somos ensinados a acreditar que a bondade, a justiça e a honestidade são caminhos garantidos para o sucesso. Nos dizem que, se fizermos o certo, seremos recompensados. Que o universo é justo, que quem planta o bem colhe o bem. Mas olhe ao seu redor. Quantas pessoas boas você conhece que foram traídas? Quantas pessoas honestas foram esquecidas, deixadas para trás ou até mesmo destruídas por um sistema que simplesmente não se importa com boas intenções? A realidade é brutal, mas precisa ser dita. O mundo não é feito para os bons. O mundo é feito para os fortes, para os estratégicos, para aqueles que entendem que o jogo da vida não é uma competição de virtudes, é uma guerra de poder, de influência e de percepção. Enquanto você se esforça para ser perfeito, enquanto tenta agradar, enquanto hesita em sujar as mãos, outros crescem sobre a sua ingenuidade. Outros que não hesitam. Outros que entenderam, como Nicolau Maquiavel escreveu há séculos, que a bondade absoluta é ser um cordeiro no meio de lobos. Maquiavel não era um moralista. Ele não estava interessado em como o mundo deveria ser. Ele estava interessado em como o mundo é. E nesse mundo real, frio e implacável, ele nos deixou um aviso que poucos tiveram coragem de ouvir. Um homem que quiser fazer profissão de bondade, em tudo que faz está fadado à ruína entre tantos que não são bons. Pense nisso. Se todos ao seu redor estão prontos para trapacear, mentir, manipular, e você insiste em jogar limpo em todos os momentos, o que você acha que vai acontecer? Você será admirado, respeitado? Ou será devorado, esquecido, triturado? A maioria prefere não enxergar essa verdade. A maioria prefere se agarrar a fábulas reconfortantes, acreditar que basta ser bom e as coisas se ajeitam. Mas você não é a maioria. Se chegou até aqui, é porque algo dentro de você pressente que a história é outra. Que a vida exige mais do que a pureza infantil que tentaram te ensinar. Hoje eu vou te mostrar por que tentar ser uma boa pessoa no sentido tradicional é o caminho mais rápido para o fracasso e como você pode começar a jogar o jogo como ele realmente é, não para se tornar cruel ou mau, mas para deixar de ser ingênuo, para finalmente ter o poder de proteger a si mesmo e aos que ama, para construir algo real, em vez de ser mais uma boa alma esquecida na multidão. Se você tiver coragem para encarar a verdade, continue comigo. É hora de abandonar as ilusões. O mito da bondade. Durante a vida inteira, te ensinaram que ser uma boa pessoa é o mais importante. Ser gentil, ser honesto, ser paciente, perdoar sempre, ceder para manter a paz. E talvez você tenha acreditado. Talvez tenha se esforçado para colocar esses ideais em prática, achando que o mundo te devolveria com respeito, reconhecimento e sucesso. Mas, seja honesto agora. O que você recebeu em troca? Você foi promovido mais rápido? Foi protegido nas dificuldades? Foi reconhecido nos momentos em que mais precisava? Ou foi esquecido? Subestimado? Ou pior ainda, explorado? O problema não é a bondade em si. A bondade genuína é um valor nobre. O problema é acreditar que o mundo respeita a bondade da mesma forma que você respeita. Essa é a mentira que muitos ainda carregam como um fardo, o mito de que basta ser correto para vencer. Como se o universo estivesse anotando pontos em um caderno invisível, pronto para recompensar os mais virtuosos. A realidade, como Maquiavel nos alertou, é muito mais brutal. Ele enxergou, sem romantismo, que a maioria dos homens age movida não pela justiça, mas pelo interesse. E que quem insiste em ser bom, mesmo diante dos maus, se condena à própria ruína. Maquiavel escreveu: aquele que em toda parte quiser ser bom, necessariamente acabará arruinado entre tantos que são maus. Reflita sobre isso. Quantas vezes a sua gentileza foi interpretada como fraqueza? Quantas vezes sua honestidade serviu apenas para que outros, menos escrupulosos, tirassem vantagem? Você foi ensinado a jogar um jogo de honra em um campo onde as regras não existem.
Imagine um soldado que, em plena guerra, se recusa a atirar porque acredita que matar é errado. É louvável do ponto de vista moral, mas no campo de batalha, isso o condena à morte. Assim também é na vida real. Não se trata de ser cruel, não se trata de se tornar um canalha, mas se trata sim de entender que o mundo não funciona à base de boas intenções. Se trata de perceber que a bondade, quando não acompanhada de força e estratégia, se torna uma armadilha mortal. Quantos homens e mulheres virtuosos tiveram destinos miseráveis enquanto manipuladores, frios e astutos chegaram ao topo? Será que o universo é injusto? Ou será que eles apenas entenderam as regras do jogo que você se recusa a aceitar? A bondade verdadeira não pode ser cega. Ela deve ser armada, atenta, vigilante. A bondade que sobrevive é aquela que sabe se proteger. É aquela que reconhece a maldade e, quando necessário, sabe agir com dureza para defender o que é seu. Maquiavel não pede que você abandone seus valores. Ele pede que você acorde. Porque se você insiste em acreditar que basta ser bom, você será, no máximo, um mártir. Um exemplo moral para uma plateia que, no fim, nem se importa. O que Maquiavel nos oferece é algo mais poderoso: a chance de ser bom e sobreviver. A chance de ser justo e eficaz. A chance de construir sem ser destruído. Mas para isso, você precisa derrubar o mito da bondade infantil. Precisa entender que no mundo real, ser apenas bom não basta. Se você quer vencer, precisa ser bom e forte. Precisa ser honesto e implacável quando necessário. Precisa ser justo e astuto. Essa é a verdadeira sabedoria. Essa é a bondade que sobrevive. Entendendo Maquiavel. Moralidade versus realidade. Nicolau Maquiavel foi chamado de demônio, de cínico, de manipulador. Seus livros foram proibidos, suas ideias distorcidas. Seu nome virou sinônimo de frieza e malícia. Mas quem o leu com atenção sabe, Maquiavel não estava ensinando a ser mau. Ele estava alertando sobre o que acontece com os bons que não sabem se defender. Maquiavel viveu em uma Itália fragmentada, cheia de traições políticas, guerras internas e príncipes dissimulados. Ele viu com os próprios olhos homens virtuosos serem derrotados e canalhas subirem ao poder. E o que ele concluiu? Que há uma diferença brutal entre a moralidade idealizada e a realidade crua. Entre como o mundo deveria funcionar e como ele de fato funciona. Ele escreveu: há tanta diferença entre como se vive e como se deveria viver, que aquele que abandona o que é feito pelo que deveria ser feito, aprende mais a se arruinar do que a se preservar. Essa é uma das frases mais mal compreendidas da história. Maquiavel não está dizendo para você abandonar seus princípios. Ele está dizendo que, se você se recusar a enxergar o mundo como ele realmente é, vai ser esmagado por quem já entendeu as regras. É como se você insistisse em viver como se estivesse num templo sagrado, quando, na verdade, está num campo de batalha. Você pode até tentar manter sua pureza, mas enquanto isso, flechas estão vindo de todos os lados. Maquiavel não escreve para santos. Ele escreve para aqueles que precisam tomar decisões reais, em situações reais, com riscos reais. E nesses cenários ele nos lembra: às vezes fazer o certo não é o que traz resultados. Às vezes parecer justo é mais eficaz do que ser justo. Às vezes você precisa enganar para proteger, simular para preservar o que é mais importante. E antes que você julgue isso como frieza, reflita: quantas vezes você precisou esconder o que sentia para não piorar uma situação? Quantas vezes precisou ser duro com alguém que amava para ajudá-lo a crescer? Quantas vezes disse algo que não acreditava 100%, porque sabia que era o melhor para o momento? Isso é maquiavelismo? Ou isso é apenas a vida real exigindo inteligência emocional e estratégia? O pensamento de Maquiavel incomoda porque tira a gente do pedestal da moralidade confortável. Ele não diz o que queremos ouvir. Ele diz o que precisamos ouvir: que o poder não está com os mais puros, mas com os mais lúcidos. Que os que vencem não são os que vivem sonhando com um mundo ideal,
Mas os que sabem navegar o mundo real, com todas as suas contradições, durezas e imperfeições. E aqui está o ponto mais importante. Maquiavel nunca separa poder de responsabilidade. Ele não admira o tirano sem limites. Ele admira o líder que entende o jogo e usa isso para manter a ordem, proteger os seus e evitar o caos. Para Maquiavel, um governante não pode ser só bom. Ele precisa parecer bom, agir com prudência e, às vezes, até usar do mal com sabedoria. Ele escreve: o príncipe deve aprender a não ser sempre bom e a usar ou não essa qualidade conforme a necessidade. Em outras palavras, você pode ser justo, mas precisa ser inteligente. Você pode ser nobre, mas precisa ser estratégico. Você pode até ter um coração puro, mas não pode deixar que ele te cegue. Moralidade sem realidade é poesia, e por mais bela que seja, não sustenta ninguém. O verdadeiro poder nasce quando você une valores com visão, quando você é bom, mas não tolo, quando você é justo, mas não previsível, quando você é firme, mas não insensível. Essa é a sabedoria que Maquiavel oferece, e ela vale mais hoje do que nunca. O custo da ingenuidade. Histórias reais de quem foi bom demais. Às vezes, a vida não te dá tempo de aprender com seus próprios erros. Às vezes, um único momento de ingenuidade basta para perder tudo. O preço de não enxergar o jogo é alto, e quase sempre é pago pelos bons. A história está cheia de exemplos. Vamos começar por um clássico: Júlio César. César foi um homem poderoso, mas também confiava demais em quem não devia. Ele acreditava que, por ter feito alianças, por ter mostrado clemência a inimigos, por ser generoso com o Senado, receberia respeito e lealdade. Mas o que ele recebeu? Um punhal nas costas, 23 vezes. Entre os assassinos estava Brutus, a quem ele tratava como um filho. E dizem que suas últimas palavras foram justamente para ele: até tu, Brutus. Isso é o que acontece quando você projeta sua lealdade nos outros, quando você acredita que só porque foi justo será protegido. César achou que sua bondade política lhe garantiria estabilidade. Em vez disso, foi traído por aqueles que ele mais confiava. Agora vamos avançar para tempos modernos. Lembra de Edward Snowden? Um analista que acreditava na verdade, na justiça, na transparência. Ele revelou ao mundo que o governo do ZIUA espionava sua própria população. Snowden não roubou, não matou, não traiu sua nação. Ele apenas contou a verdade, com o objetivo de proteger a liberdade. Mas o que ele ganhou? Exílio, perseguição, uma vida inteira longe da própria pátria. Enquanto isso, os poderosos que ele desafiou continuam onde sempre estiveram. Isso é justo? Talvez não, mas é real. E aqui está o ponto. O mundo não recompensa a intenção. Ele responde à estratégia. Vamos a um exemplo do mundo corporativo. Um funcionário dedicado, leal, sempre disposto a ajudar. Faz mais do que o cargo exige. Evita conflitos. Diz sim para tudo. Nunca reclama. Por um tempo é até elogiado. Mas quando chega a hora da promoção, quem é promovido? Aquele que soube se posicionar, que mostrou valor com clareza, que não teve medo de negociar, de se impor, de correr riscos, e o bonzinho fica para trás. Muitas vezes, nem é lembrado. Ele acreditou que bastava fazer tudo certo. Mas o mundo não premia quem apenas trabalha duro. Premia quem sabe se mostrar indispensável. Agora pare e pense. Quantas vezes você já viu isso acontecer ao seu redor? Pessoas boas sendo ignoradas, enquanto os espertos, nem sempre mais competentes, tomam os lugares de destaque? Não se trata de se tornar um manipulador. Se trata de entender que no jogo da vida a ingenuidade custa caro e muitas vezes é irreversível. A lição de Maquiavel e da história é clara. Se você não quiser cair como César, se não quiser ser sacrificado como Snowden, se não quiser viver esquecido como o bonzinho do escritório, você precisa acordar. A bondade é uma virtude, mas sem discernimento, ela se transforma em fraqueza. E neste mundo, fraqueza não é perdoada, é explorada. Você pode continuar tentando ser bom demais, mas o preço será alto.
E o pior de tudo, no final, nem vão te agradecer por isso. A arte de ser temido e respeitado. A força da imagem. Se o mundo não pertence aos bons, a quem ele pertence? Aos fortes, aos lúcidos, aos que entenderam uma das maiores verdades do poder. Ser temido é muitas vezes mais eficaz do que ser amado. Essa ideia parece cruel, parece fria, mas pare e pense com atenção. Quando você respeita alguém, o que exatamente te impede de desrespeitá-lo? O carinho que sente ou a consciência de que essa pessoa impõe limites? É isso que Maquiavel revela sem rodeios. Ele escreve: é muito mais seguro ser temido do que amado, quando se tem que falhar em uma das duas coisas. Ele não diz que você deve ser odiado. Ele diz que se for preciso escolher entre ser querido e ser respeitado, opte pelo respeito. Porque o amor pode virar indiferença, mas o respeito, quando bem construído, sustenta a sua autoridade mesmo na ausência. Só que aqui está o segredo. O medo que Maquiavel defende não é o do tirano brutal. Não é o medo que nasce do abuso, da humilhação, da violência. É o medo que vem do reconhecimento de que você não é alguém a ser subestimado. É o respeito silencioso. Aquela energia que você sente ao entrar em um ambiente e perceber que ninguém vai tentar te testar. Porque sua postura comunica: aqui não. E como se constrói isso? Com imagem. Sim, imagem. Aparência. Presença. Não basta ser forte. É preciso parecer forte. Não basta ser justo. É preciso impor sua justiça com firmeza. Não basta ser bom. É preciso fazer com que os outros saibam que sua bondade tem limites. Maquiavel dizia: os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem tocar. Ou seja, a percepção que os outros têm de você é mais poderosa do que sua essência. E se você não cuidar dessa percepção, alguém vai moldá-la por você. Olhe ao redor. Quem são as pessoas mais influentes que você conhece? São sempre as mais gentis? Ou são aquelas que controlam sua imagem, que sabem se posicionar, que comunicam força mesmo em silêncio? A arte de ser respeitado não exige que você grite. Ela exige que você saiba o momento certo de falar. Que saiba quando endurecer. Que saiba dizer não sem culpa. Que saiba sair de cena quando necessário. E, acima de tudo, que saiba se colocar como alguém que não tolera desrespeito, nem de forma direta, nem disfarçada. Porque, no fundo, as pessoas testam limites. Elas observam, elas medem. E se você não impõe presença, será tratado como ausência. Não confunda ser respeitado com ser odiado. A verdadeira autoridade é silenciosa. Ela é construída com postura, escolhas firmes e uma presença que diz: eu não sou qualquer um. E sabe o mais curioso? Quando você se torna esse tipo de pessoa, alguém que inspira respeito antes mesmo de abrir a boca, você pode, enfim, ser bondoso de verdade, porque sua bondade não será mais confundida com fraqueza. Ela será uma escolha, e não uma obrigação. E quando a bondade é uma escolha consciente e não uma estratégia para ser aceito, ela se torna poderosa. Como usar o pensamento de Maquiavel sem se corromper? Até aqui, talvez você esteja se perguntando: então é isso? Tenho que ser frio, estratégico o tempo todo? Me tornar alguém que simula, manipula, controla a imagem e abandona meus valores? Não, essa seria uma leitura rasa e burra de Maquiavel. Maquiavel não te convida à corrupção, ele te convida à lucidez. A maior parte das pessoas que criticam Maquiavel nunca o leram, ou se leram, o fizeram com os olhos da moral e não da realidade. O que ele propõe é simples: seja bom, mas não seja bobo. Tenha princípios, mas entenda que eles sozinhos não bastam. O erro está em acreditar que só existem dois caminhos. Ou você é um santo que se sacrifica, ou um canalha que se vende. Maquiavel oferece um terceiro caminho, o do estrategista ético. Aquele que entende as regras do jogo, mas joga com propósito. Aquele que conhece as armas da dissimulação, mas escolhe usá-las com inteligência. Não por vício, mas por necessidade.
Você pode ser firme, sem ser cruel. Pode ser respeitado, sem ser autoritário. Pode ser estratégico, sem ser dissimulado. O ponto é, não se guie pela pureza. Guie-se pelo resultado, mas não qualquer resultado. O resultado que serve àquilo que você acredita. Porque sim, você ainda pode ter um ideal. Só não pode ser ingênuo o bastante para achar que vai alcançá-lo sendo só bonzinho. Quer fazer o bem? Ótimo, mas faça com força. Quer ajudar pessoas? Melhor ainda. Mas saiba se proteger. Quer liderar? Inspirar? Transformar o mundo? Então aprenda a navegar a escuridão sem se tornar parte dela. Maquiavel não diz, seja mau. Ele diz, saiba o que os maus são capazes de fazer e esteja preparado para enfrentá-los. Essa é a diferença entre o tolo e o sábio. O tolo acredita que o mundo vai se adaptar ao seu coração. O sábio adapta sua estratégia para proteger aquilo que ama. E é aí que mora a verdadeira nobreza. Porque o homem que entende o poder, mas escolhe usá-lo com consciência, é infinitamente mais confiável do que o homem que diz sou do bem, mas não entende o jogo que está jogando. Como disse o próprio Maquiavel, a prudência consiste em saber reconhecer a natureza dos obstáculos e tomar o caminho mais adequado para vencê-los. Você quer fazer o certo? Então seja prudente, seja preparado, seja respeitado. A moral sem estratégia é um grito no vazio, mas a estratégia com moral é uma força que molda destinos. Se quiser, se inscreva no canal, mas não porque eu estou pedindo. Faça isso para afirmar que daqui para frente você age por escolha, não por bondade.